Trataremos agora dos demais artigos da Lei de Franquia. O artigo 7º traz algumas diretrizes sobre os contratos de franquia, especialmente na obrigatoriedade de serem redigidos em língua portuguesa. Se não vejamos, artigo 7º, os contratos de franquia obedecerão às seguintes condições. Inciso 1. Os que produzirem efeitos exclusivamente no território nacional serão escritos em língua portuguesa e regidos pela legislação brasileira. Inciso 2. Os contratos de franquia internacional serão escritos originalmente em língua portuguesa ou terão tradução certificada para a língua portuguesa custeada pelo franqueador. E os contratantes poderão optar, no contrato, pelo foro de um de seus países de domicílio. No entanto, a mais importante das previsões é a possibilidade de instituição de juízo arbitral para a solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia. A arbitragem é uma modalidade alternativa de solução de conflitos, na qual as partes elegem uma câmara particular para decidir o conflito existente entre franqueador e franqueado. A decisão será proferida por um ou mais árbitros eleitos pelas partes, e essa decisão se chama sentença arbitral, que equivale a uma sentença judicial. Vamos à análise do parágrafo 1º desse artigo. As partes poderão eleger juízo arbitral para a solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia. Contudo, a arbitragem tem alguns problemas, e o principal deles são os custos. O valor para a instauração de um procedimento arbitral é muito superior ao da propositura de uma ação perante o Poder Judiciário, o que prejudica consideravelmente o direito da parte de acesso à tutela jurisdicional. Outra questão é que na arbitragem não é possível a formulação de pedido de gratuidade da justiça, isso por ser uma câmara privada. Então, se o franqueado optar pela arbitragem e não tiver dinheiro para ingressar posteriormente com a arbitragem, o processo não poderá ser desenvolvido. Outro ponto sensível é que as arbitragens são sigilosas. Portanto, o franqueado não sabe se outros franqueados da rede estão movendo demandas idênticas contra o franqueador. Em resumo, a arbitragem favorece a omissão de informações obrigatórias na circular de oferta de franquia. Um ponto positivo é a celeridade do procedimento arbitral. Geralmente, uma ação judicial leva 5 anos para a sua resolução. Já na arbitragem, ela é resolvida em 6 meses. Certo é que, conforme o entendimento do STJ, a cláusula arbitral deverá ser disposta no contrato de franquia em destaque, negrito ou num anexo especial, e necessariamente deverá conter assinatura específica do franqueado para tanto, sob pena de ser considerada nula. Portanto, preste muita atenção nessa exigência. Confira se no seu contrato de franquia há a previsão de juízo arbitral ou não. Confira também se há um campo especial para a assinatura dessa cláusula, ou se essa cláusula está em anexo. Isso é muito importante você não esquecer. Para melhor entendimento de um procedimento arbitral, vocês podem conferir o nosso curso Judicial de Franquias e saber pormenorizadamente de todos os detalhes dessa modalidade de solução privada de conflitos. Por enquanto, eu quero deixar um alerta para você, talvez o mais importante desse curso. Não aceitem a instituição de arbitragem em hipótese alguma, pois tenho certeza absoluta que não há vantagem alguma para o franqueado. Muito pelo contrário. Prosseguindo, o parágrafo 2º diz: para os fins dessa lei, entende-se como contrato internacional de franquia aquele que, pelos atos concernentes à sua conclusão ou execução, à situação das partes quanto à nacionalidade ou domicílio, ou à localização do objeto, tem liames com mais de um sistema jurídico. Essa disposição é autoexplicativa. Ela diz que o contrato internacional é aquele em que há aplicação de mais de uma legislação de países diferentes. O parágrafo 3º diz que, na hipótese de eleição de um foro no contrato internacional de franquia, as partes devem ter um representante no país eleito. Vamos ver o que diz o parágrafo 3º. Caso expresso o foro de opção no contrato internacional de franquia, as partes deverão constituir e manter representante legal ou procurador devidamente qualificado e domiciliado no país do foro definido, com poderes para representá-las administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações. Agora, chegando ao fim da análise da Lei de Franquias, nós temos os artigos 8, 9 e 12, que tratam da legislação de propriedade intelectual do país,
a entrada em vigor da lei e a revogação da lei antiga de franquias. O artigo 8 assim dispõe: a aplicação desta lei observará o disposto na legislação de propriedade intelectual vigente no país. Já o artigo 9 diz: essa lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação oficial. O artigo 11, assim como ocorreu no artigo 6 da lei, foi igualmente vetado pelo presidente da República. Então a lei de franquias não tem nem o artigo 6º, nem o artigo 11. Por fim, o artigo 12 diz que fica revogada a Lei 8.955, de 15 de dezembro de 1994, que é a antiga Lei de Franquias. Com isso, chegamos ao final da análise da Lei de Franquias. Eu espero que vocês tenham assimilado bem o conteúdo e, se remanescer qualquer dúvida, por favor, nos mande seu questionamento, que teremos o maior prazer em elucidá-lo.